Olá, para quem não me conhece, eu sou a pastora Dina. O áudio de hoje é referente ao livro de Josué, de maneira simples. A Marcha da Vitória. O que é? O livro leva o nome de seu herói Josué, filho de Num, o sucessor de Moisés. Nele é contado como os israelitas finalmente atravessaram o Jordão e conquistaram Canaã, a terra que Deus lhes tinha dado. Os protagonistas desse livro são Josué, Caleb, Raabe, Acã, Finéas e Eleazar. O que acontece nesse livro? A narrativa começa com Deus dizendo a Josué para fazer preparações para a invasão. Josué envia 2 espiões a Jericó, os quais são protegidos pela prostituta Raabe. Depois disso, os israelitas atravessam o Jordão e o poder de Deus interrompe milagrosamente o fluxo de águas transbordante do rio, impedindo-o de fluir. Após terem adentrado na terra prometida, os israelitas foram conquistando uma cidade-estado após a outra, a partir da queda sobrenatural dos muros de Jericó. Em Ai, Acã desobedece às instruções e pega para si parte dos despojos. Em consequência disso, uma desgraça acontece. Mas, quando os israelitas obedecem a Deus, são bem-sucedidos. Assim, na segunda tentativa, a cidade de Ai é subjugada. Na batalha de Gibeão, os amorreus são atingidos fatalmente por uma chuva de pedras de gelo. A partir dali, os israelitas ocupam o sul e depois o norte, até que finalmente a paz. A cada tribo é designada uma parte do território na qual deveriam habitar, com exceção dos levitas, aos quais são dadas cidades espalhadas por toda a nação. Há também uma série de cidades designadas cidades para fugitivos, lugares de refúgios que oferecem proteção para fugitivos jurados de vingança. Mas, embora controlassem a região, os israelitas nunca a conquistaram completamente. Por toda a terra havia cidades como Jerusalém, que ainda estavam nas mãos dos jebuseus. Depois disso tudo, Josué morre, mas deixa em sua mensagem final um desafio. Decidam hoje a quem vão servir. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Por que este livro é importante? Josué tinha sido um auxiliar achegado e irmão fiel de Moisés durante os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto. O homem cheio do Espírito Santo, já designado sucessor de Moisés. Deus agora o mandava conduzir o povo dele para a terra da promessa. O nome Josué significa o Senhor é salvação. A forma grega desse nome é Jesus. Josué é um tipo de Jesus Cristo, pelo fato de introduzir o povo de Deus na terra prometida e conduzi-lo à vitória sobre seus inimigos. A conquista de Canaã começou cerca de 1405 a.C. e a liderança de Josué sobre Israel durou cerca de 25 anos. A terra prometida e a sua conquista pelo povo de Deus tipifica não o céu, mas a herança espiritual atual dos crentes e sua salvação em Cristo. Embora os crentes já possuam a salvação e, em certo sentido, já estejam nos lugares celestiais em Cristo, ainda precisam combater o bom combate da fé a fim de assegurarem sua posse da salvação final e do repouso eterno. Assim como foi a conquista de Canaã, tomar posse da salvação e da vida eterna também envolve a guerra e a vitória espiritual. Para Josué e os israelitas, a posse da terra prometida foi conseguida e mantida mediante a fé em Deus, expressa na obediência à sua palavra e na luta contra os inimigos de Deus. Porque o livro, além de importante, tem suas curiosidades.
Cordão de fio de escarlata. O cordão escarlata forma um paralelo com o cordeiro da Páscoa. Assim como o sangue do cordeiro foi colocado nas portas das casas dos israelitas a fim de protegê-los do castigo divino, assim também o cordão escarlata, pendurado na janela da casa de Raabe, resultou em segurança e libertação para sua família. Por essa razão, alguns consideraram que o cordão escarlata tipifica o sangue de Cristo, de que o sangue do Cordeiro Pascual era uma semelhança. Na casa de uma mulher prostituta. Outra curiosidade. Por quê? A casa de Raabe seria um lugar adequado para forasteiros entrarem e obterem informações sem provocar inquietação ou suspeita. Raabe era uma mulher pecadora, vivendo no ambiente pagão, mas que passou a crer no Deus de Israel como o verdadeiro Deus do céu e da terra. Abandonou a idolatria de Canaã e uniu-se pela fé a Israel e a seu Deus, e veio a ser uma ancestral do Messias. A salvação de Raabe ilustra o fato que, mesmo à vista do julgamento, como era o caso naquele momento, Deus aceita qualquer pessoa que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. O versículo desse livro, muito conhecido, fica no capítulo 1, no versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pase, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus abençoe você.